Excelências, nesse já final de tarde, me cobra a viagem de Santa Maria aqui, Dr. Sérgio. E me cobra, mas eu preciso fazer o que eu vim fazer em Porto Alegre. Excelências, é uma honra sustentar perante a 6ª Câmara Criminal e estar aqui mais uma vez, tendo nas minhas mãos a confiança de uma pessoa que nesse momento sofre injustiças. Ele larga a vida dele nas minhas mãos, dentro do processo e nesse habeas corpus, porque nós temos provas de que não foi quem cometeu o crime. De fato, aquele crime ocorreu. O crime que é investigado e é julgado nesse processo lá na origem. Excelências, saúdo a todos os presentes, saúdo especialmente a Vossas Excelências, mas hoje o tempo é curto. E, infelizmente, eu preciso adentrar no processo. Excelências, venho da cidade de Santa Maria, meu cliente que confiou a procuração em mim, reside na cidade dele, no interior do interior, na localidade dele. E eu precisava vir aqui pedir o trancamento dessa ação penal, porque esse processo, muito diferente do que normalmente se tem, que é uma dúvida, nesse caso a gente não tem dúvida. A gente não tem o laço probatório mínimo para a existência desse processo, porque a gente teve uma diligência por parte do Ministério Público e da Polícia Civil. E eu venho aqui pedir o excepcional trancamento da ação penal. E eu sei que é excepcional, e longe de mim falar a Vossas Excelências sobre direito, Vossas Excelências sabem, obviamente, imensamente mais que eu, mas é excepcional e é adequável ao caso, porque nós não temos laço probatório para dar início à ação penal. Nós temos nesse processo, e aí eu entro na prova especificamente, um exame de DNA feito por diligência da Polícia Civil e por parte do Ministério Público. E me gera um pouco de estranheza quando, diante de um DNA que conclui categoricamente que não foi quem cometeu o crime de estupro de vulnerável em cima do jovem, da vítima, o Ministério Público e Polícia Civil não pedirem absolução ou qualquer coisa do gênero. Eu precisar me deslocar de Santa Maria aqui para dizer o óbvio, que há uma prova categórica nesse processo. E eu preciso falar sobre os fatos, sobre o que leva a esse processo. Essa localidade onde eu também resido é um homem rudimentar do campo e que é um homem de excelente coração, assim como todas as pessoas daquela região que, sim, sabem o que é senso de comunidade. E nesse senso de comunidade, uma família foi morar lá naquela localidade, não tinha onde morar, sua esposa, que por uma tristeza da vida não puderam ter filhos, acabaram muitas vezes criando esse menino que é a vítima desse processo. Essa criança ficava boa parte da semana na casa deles e pouca na casa dos pais. E foi aí que aconteceu o fatídico episódio desse processo, que é uma imputação de um estupro de vulnerável. E o que aconteceu? Eu falo especificamente sobre os fatos. Agora, lá, zona rural, se vive muito do agro, né? da criação de campo. Fui convidado um dia para uma carneação de porco. Vossa Excelência, se tiver a oportunidade de viver o rural em algum momento de suas vidas, vão saber que a carneação de porco é como se fosse uma festa. Tu chama teus amigos e lá vocês assam um churrasco e fazem a lida campeira. Foi e levou na garupa de sua moto esse menino. Levando esse menino, foi lá, era natural, trabalhou, os homens trabalharam, as mulheres trabalharam, as crianças, e tinham mais crianças no local, corriam entre as casas, viam filme, tudo normalmente. Tão normal que no momento de término dessa carneação, ele colocou novamente o menino na garupa de sua moto e eles foram embora, por um caminho que eu juntei um mapa nesse processo. Ele andou por pouco mais de 1 quilômetro em direção à sua casa, só havia um caminho. Ele chega em casa, abre o portão da casa, e aí o menino desce e vai embora. A estranheza começa quando depois de algumas horas ele descobre que estão falando que ele estuprou o menino. E que havia sêmen dele nas roupas do menino. A mãe do menino, e aqui parabéns a ela por ter tido essa postura, pegou as roupas do menino, lacrou e entregou para a polícia. E é aí que vem essa prova, que é a prova que eu reputo que é suficiente para o trancamento da ação penal. Porque o trancamento da ação penal pode ocorrer quando não tem laço probatório, quando não tem justa causa.
Nesse caso, não é que não tem lastro probatório, tem o contrário. Tem um exame de DNA que categoricamente diz, um exame de DNA feito pelos peritos do estado do Rio Grande do Sul, que diz, conclusão, o perfil genético colhido da cueca não é compatível com os perfis das duas escovas de dentes periciadas. Excelências, quando a gente está tratando de prova pericial, a gente não briga com a ciência. É o DNA. Não tem como errar. Foi feito o DNA naquele sêmen e não é do Volmar. Nós temos essa prova. Excelências, mais do que isso, nós tivemos um inquérito policial que foi muito bem trabalhado e eu parabenizo e infelizmente a gente tem que vir aqui num estado avançado do processo para falar. A Polícia Civil atuou bastante nesse processo, mas parece que por não encontrar a resposta que queria, continuou. Eles ouviram um menino em uma ação cautelar. A história era uma, se confundia, mas eles ouviram testemunhas, as mesmas testemunhas do processo. E no momento que saiu da carneação de porco por esse 1 quilômetro andando, é um único caminho que pode ser feito dessa carneação para a casa dele. Havia uma pessoa atrás com seu carro, que acompanhou a todo momento eles, os vendo andando na frente. Essa pessoa está no inquérito policial e está os depoimentos dele cortados aqui dentro do habeas corpus. Essa pessoa viu, chegou num bar na esquina da casa do... Como o bar estava fechado, foi falar, viu o menino descer da moto e viu o menino ir embora. E não viu nada de diferente. Em que momento ocorreu esse estupro? Não ocorreu. Mas mesmo não ocorrendo hoje, lá na comunidade, que tem pouco mais de 200 habitantes, ele tem a pecha de estuprador. A família dele sofre. Excelências, temos essa prova, temos os mapas. Os mapas, simples. Não é uma prova muito simples de ser feita. Vossas Excelências mesmo podem ver dentro do Google. Há um caminho só a ser feito da casa onde ocorria a carneação. Não tem como ter ocorrido o episódio que a criança conta. Que é um episódio estranho, que foi para longe, mas se ele foi para longe, então ele não voltou mais para casa por aquele caminho, não tem outro caminho para ser feito. Excelências, essa versão da criança é extremamente contraditória. E eu não nego o crime, acho que de repente o crime... De repente não, aconteceu o crime, porque tinha sêmen na criança. Mas não foi, isso a gente pode ter certeza. E, infelizmente, eu tenho que dizer, o pai da criança respondeu já um processo criminal por estupro de vulnerável. Aí eu reputo toda essa minha argumentação que a gente está falando de coisas lá de fora, cachorro comedor de ovelha não, só matando. Excelências. Pode ser, essa é a dúvida. Mas a gente não tem dúvida quando não cometeu esse crime. Tem o DNA, é uma prova cabal, é uma prova que não se discute. Excelências, eu espero que nesses poucos minutos eu tenha conseguido passar o quão desarrazoável é a existência desse processo e que venham comigo e votem pelo trancamento dessa ação penal. E mais do que isso, eu sei que se a gente for para a sentença, muito provavelmente vai ser absolvido. Mas o problema, a tristeza, o perigo de ele estar naquela comunidade tendo essa pecha de estuprador, quando já existem provas que o inocentam dentro do processo. Excelências, como disse, tento ser o mais breve possível, encerro minha sustentação, esperando que Vossas Excelências tranquem a ação penal